Olá, amigos, amigas, bem-vindos a mais um estudo da lição. Hoje, o tema, o assunto, o título é Algo Novo. Davi, depois que ele confessou o seu pecado, ele não tentou se justificar, nem tentou colocar desculpas. Davi, nós vemos no verso 7 do capítulo 51 de Salmos, do livro de Salmos, ele diz assim: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aqui, Davi, ele usa uma terminologia muito conhecida pelo povo do Antigo Testamento. É uma terminologia que nós vemos lá em Levíticos capítulo 14, verso 4, quando uma pessoa era curada da lepra, ela se apresentava ao sacerdote, então era orientado que ela se purificasse usando o hisopo. É interessante nós vermos um paralelo entre Davi e Adão. Quando Adão pecou, quando Eva também pecou, eles se esconderam da face de Deus. Está registrado lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, que eles se esconderam, tiveram medo e se esconderam da face de Deus. No entanto, Davi ele teve uma reação diferente. Nós vemos lá no verso 11 de Salmo 51, onde ele fala assim, ó, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aqui nós vemos Davi, então, com essa atitude. Ele não queria se esconder da presença de Deus, como Adão e Eva fizeram. Ele queria estar na presença do Senhor. Ele queria ter alegria diante da presença do Senhor, porque sabia que seu pecado havia sido perdoado. Ele não desejava perder a consciência de viver na presença de Deus. Ele percebia que sem o Espírito Santo, ele era fraco. Então Davi sentia essa necessidade. Ele entendia que as suas vitórias futuras não viriam dele, mas apenas de Deus, à medida que ele dependesse totalmente do Senhor. Essa noção nós devemos ter também, depender totalmente do Senhor. A essência da vida cristã vitoriosa não está em nós, mas em Jesus. Davi precisava de renovação. Nós precisamos de renovação, precisamos de restauração, precisamos de descanso. E esse descanso, ele é um ato divino da recriação, recriação que só Deus pode proporcionar a nós. Salmo 51, verso 10, que é o nosso verso áureo, nosso verso para memorizar, fala ali nas primeiras palavras, cria em mim, ó Deus. É interessante que esse verbo, usado o verbo criar, é o mesmo verbo que aparece no início da narrativa bíblica da criação. É um verbo onde descreve Deus como Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verbo, todas as vezes que aparece, o sujeito é Deus. Só Deus tem o poder de criar do nada. Somente a criação de Deus, somente Deus tem essa capacidade. Quando é usado o verbo para o homem, usa-se outro verbo quando é no sentido da criação, de criar. A criação de Deus é diferente, pois ele é o único que pode criar a partir do nada. E de certa forma, Davi, escolheu justamente esse verbo, o verbo bará, para que Deus pudesse criar nele um novo coração. Outro aspecto relevante e importante da oração de Davi é que ele não apenas pediu perdão, mas também a libertação do pecado. Ele não desejava apenas se livrar da culpa, mas também clamar pela purificação. E dessa forma, Davi queria entrar no descanso do Senhor. Um preço que ele teria que pagar, um preço que ele estava disposto a pagar. E nós também podemos usufruir desse descanso do Senhor, no momento em que nós pedimos para que Deus crie em nós um coração novo e que nós possamos clamar pela libertação. Que Deus abençoe você e até amanhã.